E vamos para mais um capítulo. Álvaro diz a Ariadna que não vai voltar para Olga. Quem importa para ele é ela. Ariadna diz que não se trata só deles dois. E enquanto ninguém souber que eles estão juntos, ela não irá mais vê-lo em seu apartamento. Álvaro diz que o tempo vai colocar as coisas em seu lugar. Ariadna diz que, pelo contrário, quanto mais se aproxima o nascimento do seu filho, mais ele vai estar pressionado a decidir se vai ou não dar uma família para ele. Álvaro insiste e diz que não vai votar com Olga e que vai buscar uma forma de fazer ela entender sem se irritar e querer fazer alguma estupidez. A Ariadna, colocando um obstáculo, diz que entende, mas se antes já estava difícil, agora ficou mais complicado. Álvaro diz que ela foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida e não vai sacrificá-la por causa de Olga. Álvaro diz a Bárbara que tem algo importante para contar e pede que ela não fique nervosa, que o filho que Olga está esperando é dele. Bárbara ri de nervosa e diz que Olga está brincando com a cara dele e diz que não pode acreditar que ela teve coragem de fazer isso. Álvaro diz que quase pode jurar que Olga está dizendo uma verdade. Bárbara pergunta se o homem com que Olga o enganou sabe. Álvaro diz que falou com Paulo e ele mesmo o confirmou que o bebê é dele. Nervosa, Bárbara pergunta como ele pode saber que Paulo está do lado de Olga, porque o convém que ele assuma a responsabilidade do filho dela e diz que Olga está empurrando o filho para ele e que ele está aceitando só por causa de sua grande vontade de ser pai e pede que ele não seja burro e não caia nessa. Álvaro diz a Olga que pensou muito e que vai assumir o bebê, vai dar tudo o que ele precisa. Olga diz que isso ela já sabia. Álvaro diz o que existia entre eles já se acabou e não tem como recuperar. Olguinha diz que tudo nessa vida tem conserto. Álvaro diz que já encontrou a mulher que ele sempre procurou e não vai deixá-la. Olguinha, furiosa, diz que se foi isso que ele foi dizer, já pode ir embora e que nunca mais ele irá entrar em sua casa, nem sequer para ver o seu filho. E que se ele ainda duvida que o filho é dele, é só esquecê-lo e assim não vai doer não vê-lo. Álvaro diz que é claro que ele acredita e que espera esse bebê com muita ansiedade. E Olga, direta e reta, diz para ele esperar lá fora ou onde ele quiser e que pode seguir em frente sozinha e quem sabe até ir morar em outro país e assim ele não vai poder nem ver o seu bebê. Pegou pesado com o coitado. Bárbara procura a Olga e diz que precisa de um teste de DNA, algo mais que uma palavra, porque não tem como acreditar nela. Olga diz que quando seu filho nascer, fará o teste de DNA. Bárbara diz que seria uma crueldade fazer com que Álvaro se iluda com esse bebê e depois descubra que não é seu. Olga jura que seu filho é seu neto e que não tem nenhuma necessidade de mentir. Bárbara diz que vai dar a ela o benefício da dúvida, que Álvaro acredita que é dele, mas que ele não a quer e duvida que ele vá voltar a querê-la. Olga diz que já sabe e a culpa foi dela de não ter dado valor e se arrepende muito. Bárbara aproveita e dá sua lição de moral e diz que antes de fazer as coisas tem que se pensar. Olga, esperta, diz que aprendeu a lição e que perdeu a oportunidade de dar a seu filho uma família sólida e bonita como a dela e a de Joaquim. Bárbara, claro, concorda e diz que a família sempre deve estar em primeiro lugar. Olga pede que Bárbara a ajude, fazer com que Álvaro volte para ela e promete que vai fazer o que for preciso para que Álvaro tenha a família que ele sempre sonhou. Bárbara diz que vai falar com ele, mas precisa de tempo para pensar. Olga conseguiu o que queria. Eduardo liga para Bárbara e diz que não está bem, porque se arrependeu de ter deixado tudo para ir embora, que pensou que tudo seria incrível, mas não foi, e que agora quer voltar. Eduardo diz que Linda não é a mulher que ele pensou que era, pensou que ela era besta.
mas não é. Bárbara diz que o avisou que ela só o queria para usar o seu corpinho. Bárbara pergunta por que ele não volta de uma vez. Ele diz que tem medo de voltar e a Ariadna não o querer. Eduardo diz que quer começar do zero com a Ariadna e com Tadeu. Bárbara diz que agora todo mundo está arrependido, que Olga também quer voltar para Álvaro, a volta do ex. Bárbara pede a Álvaro que antes dele tomar uma decisão a respeito de Olga, ele pense no filho que ela está esperando, porque ele tem que dar uma família para seu filho. Ela pede para ele não ser tão egoísta e que nem tudo gira em torno dele, e que agora o que importa é o bebê que está para nascer. Álvaro diz que Olga destruiu tudo o que ele sentia por ela e não tem como recuperar. Bárbara diz que sabe que não é fácil, mas também não é impossível, e pergunta se existe algo mais importante na sua vida do que seu filho. Tocou no coração de Álvaro. Bárbara diz a Ariadna que ela e Eduardo deveriam fazer as pazes para que voltasse a ser uma família como Deus manda. Ariadna diz que, primeiro, ela nunca os viu como uma família e, segundo, ela não pensa em voltar com ele, que já não o ama. Bárbara diz que ela é uma egoísta e pede para que ela pense em Tadeu, que está crescendo sem um pai. A Ariadna recorda a ela que quem decidiu estar ausente foi Eduardo e não foi ela que o mandou ir embora. E diz que o pior erro que ela poderia cometer seria voltar com Eduardo. E Bárbara fica passada. E chega o tão esperado encontro de Gael e Daphne. Gael faz de tudo para aproveitar, enquanto na cabeça de Daphne só passa as lembranças do que viveu com Nestor e lembra que não conseguiria viver sem ele. Ela corta o clima de Gael. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e Daphne dá a desculpa que tem medo que alguém os veja. Esse namoro tá sem futuro. Álvaro diz a Ariadna que falou com Olga e que ela ameaçou morar em outro país e ter o seu filho lá, porque ela não aceitou saber que ele ama outra pessoa. A Ariadna diz que estava muito claro que ela ia ou pressioná-lo assim. Álvaro diz que tudo isso fez com que ele analisasse a situação e que ela vai entender sua decisão, que seu filho é sua prioridade e que ela não merece estar em uma relação assim, que os dois estão sofrendo e que não se perdoaria em ter mais problemas por algo que surgiu em um momento não apropriado. A Ariadna diz que tinha a esperança que tudo se ajeitasse. Álvaro diz que sente muito e que amá-la foi a loucura mais bonita da sua vida, mas acabou. Tadinha de Ariadna. Gemma vai se encontrar num parque com Jimmy e leva os filhos de Daphne. Ela pergunta para Jimmy se alguma vez ele já namorou com uma garota grávida. Jimmy diz que nunca teve namorada, mas acha que para estar com alguém, o importante é a garota e não o que ela tenha vivido. E que a vida não seria muito diferente ao ter um bebê se fosse como Santiago ou como Clarinha. Gemma então percebe que Clarinha não está e os dois percebem que Clarinha se perdeu. Deu ruim pra Gemma. O que vai acontecer? Você descobre no próximo capítulo.